Houve a ordem para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse preso no sábado. Hoje, em plenário virtual, a primeira turma do STF manteve por unanimidade Dino Zanin e Carmen Lúcia, votando junto com Alexandre de Moraes, então, para referendar a decisão que levou o ex-presidente à reclusão. Uma breve recapitulação, a gente já vai entrar em análise. A ordem era por prisão preventiva por medo de fuga. Logo antes do trânsito em julgado do processo, o fim dos procedimentos que julgam, então, a condenação de Bolsonaro para 27 anos de prisão e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. A situação é que ele mexeu na tornozeleira. A gente já vai desdobrar o contexto, confira o vídeo então que circula vindo do Supremo Tribunal Federal. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. No outro lado da história, os advogados de Bolsonaro falam que a prisão não foi em virtude de questão de rompimento de tornozeleira, mas em função da convocação de uma vigília. O que acontece é o seguinte, a gente vai passar pela linha do tempo. Então, o diretor de inteligência policial da PF alertava para o risco de uma vigília que foi convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Isso foi na sexta-feira, o alerta que veio o dia 21. A preocupação era que, isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa vigília poderia obstruir futuramente uma eventual detenção do ex-presidente. E a recomendação era prender Bolsonaro antes do trânsito em julgado dos recursos. Depois, essa é uma cronologia então recuperada pela Folha de São Paulo. Aos 8 minutos da manhã, veio ao conhecimento das autoridades que a tornozeleira havia sido violada. Na madrugada, então, a coisa acontece em rápida sucessão no sábado. A PGR deu parecer a 1h25 da manhã e a ordem de Moraes veio às 6h25 da manhã. A gente tem aqui um trecho do que foi dito pela defesa numa nota, que é o seguinte: a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, a nota foi divulgada no sábado, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, representação feita em 21 de novembro, está calcada em uma vigília de orações. Isso é o que diz a nota da defesa. Então, no final, a recomendação pela PF de uma prisão anterior à vigília já havia. Bolsonaro, então, ao mexer na tornozeleira, parece ter dado um empurrão decisivo para que as autoridades agissem. Na audiência, Bolsonaro ainda alegou que havia questão de alucinação por 2 remédios que foram receitados por médicos diferentes. Os medicamentos, então, teriam interagido de uma forma inadequada e Bolsonaro explicou haver uma certa paranoia em função disso, como se houvesse uma espécie de escuta ou algo que pudesse espionar ele na tornozeleira. A coisa repercutiu internacionalmente. A gente vai lembrar que o caso da prisão de Jair Bolsonaro foi chamado anteriormente, isso lá atrás em julho, pelo presidente americano Donald Trump, de uma caça às bruxas, e isso deflagrou, em parte, a questão das tarifas e a principal crise diplomática da história dos dois países. A gente tem aqui a publicação da Embaixada dos Estados Unidos, que traduziu o que falou o subsecretário de Estado Christopher Landau. A gente tem aqui o pronunciamento, eu leio com vocês então. Diz o seguinte: o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. A gente vai entrar em mais detalhes a respeito do assunto. Eu recebo hoje alguém que eu já queria receber no programa. Havia tempo para falar de segurança pública. Hoje a gente também tem a honra de receber ele para abordar mais assuntos. A gente fala com o Dr. Rogério Greco, ele que está na Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, tem mais de 30 anos de Ministério Público, professor de Direito Penal e, claro, uma das autoridades acadêmicas quando a gente fala de Direito Penal no Brasil. Vamos lá então, temos o doutor na linha? Muito bem, uma ótima tarde. Então, doutor, muito obrigado por nos atender. Prazer enorme estar aqui com você, Marcos. Bom, a gente vai falar sobre segurança pública, coisa que eu já quero discutir com o senhor faz tempo, mas eu queria começar perguntando a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, claro, é uma coisa que envolve uma questão política, muita gente comenta a respeito do assunto da perspectiva de perseguição. Na análise do senhor, uma decisão que tem tom persecutório ou é técnica? Isso é 100% persecutório.
E assim, Marcos, esse processo do ex-presidente Bolsonaro, como todos os processos que dizem respeito ao 8 de janeiro, eles são a maior aberração jurídica de toda a história do judiciário brasileiro. Então a gente vê assim as coisas mais absurdas acontecendo. Essa prisão, por exemplo, do presidente Bolsonaro, o processo do ex-presidente Bolsonaro, por si só, já demonstra que é uma perseguição política. Então, quando o atual presidente foi processado, ele foi processado em primeiro grau, teve direito a um recurso para um tribunal de justiça, para um tribunal regional federal, depois para o STJ e, por fim, o Supremo, que julgou várias e várias vezes recursos impetrados pelo atual presidente. Então, assim, ele tem todo o direito a um devido processo legal. Obviamente que isso não aconteceu com o Bolsonaro. E o pior de tudo é ele ser julgado justamente por aquelas pessoas que o odeiam, que se dizem até vítimas do próprio ex-presidente Bolsonaro. Então isso é uma aberração jurídica. Eu acho que não vivi, obviamente, o que a gente conhece da Inquisição através de livros, mas eu acredito que nem na época da própria Inquisição aconteceu um processo tão assustador, tão absurdo quanto esse. E a gente aceita, de forma natural. É engraçado isso, Marcos, porque quando havia a Operação Lava Jato, eu que sempre fiz palestra pelo Brasil todo e também fora do país, a gente via naquela época os garantistas batendo no peito, que era um absurdo, conversas do Deltan com o Moro. Eu fui promotor durante 30 anos. Então você conversar com o juiz é a coisa mais natural do mundo. O advogado conversar com o juiz é a coisa mais natural do mundo, Marcos. Quantas e quantas vezes eu tive que fazer uma operação, eu precisava de um mandado de prisão urgente, e eu tinha que chegar para o juiz e falar, olha, se você não conceder um mandado agora, nós vamos perder esse camarada. E o advogado, por sua vez, chegar e falar, essa prisão é legal, essa prisão é um absurdo, o senhor tem que conceder essa ordem de HC. Normal, isso é normal. Então, dizer que tudo o judiciário, que o Moro estava contaminado pelo Ministério, isso é um absurdo. Foi um discurso que eles tiveram para poder também contribuir para a anulação do processo do atual presidente, que foi uma vergonha. Uma operação que talvez tenha sido a maior operação do mundo em termos de corrupção, porque você vê bilhões e bilhões e bilhões foram trazidos de volta aos cofres públicos. Aí eu te pergunto, será que esses bilhões todos, as pessoas que confessaram, as pessoas que fizeram delação, que acusaram, inclusive, o atual presidente de ser um corrupto, isso tudo está no processo. Será que tudo isso foi uma mentira? Será que todos eles estavam ali num grande teatro? Então é um absurdo. Então você vê hoje um presidente que está preso, por fatos que são, na verdade, ridículos, que nem importam na prática de infração penal. Você vê um presidente que perde o direito de ser votado, o direito de ser novamente eleito por conta de uma conversa com embaixadores. E tanto é que o absurdo é tão grande que até na própria defesa do ex-presidente Bolsonaro, ele quis mostrar um vídeo do próprio Flávio Dino contestando a validade das urnas. E o ministro Alexandre de Moraes não permitiu. Então, peraí, você trata com 2 pesos, 2 medidas? Esse mesmo camarada que criticou as urnas lá atrás, ele hoje não aceita que alguém critique as urnas? Então, é uma hipocrisia muito grande. Então, esse julgamento, na verdade, é um faz de conta. Isso é pior do que aconteceu na época da Inquisição, na minha opinião. Esse julgamento é um desastre para o Poder Judiciário. Doutor, uma coisa que eu queria perguntar também... Entrando nas especificidades, a vigília, como teria sugerido a PF, justificaria antecipar a prisão? O pedido teria vindo antes de haver notícia da tentativa de violar a tornozeleira. Vou trazer aqui a decisão para o público para a gente ter um pouco do que foi dito. Então, a decisão fala o seguinte, aspas para a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu no sentido da utilização de manifestantes populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Nesse caso, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar. Então, o ministro chamou as manifestações de ilícitas e o modus operandi de aspas, criminoso. Como um leigo, por um lado, também me parece que isso afetaria o direito de reunião, livre manifestação. Isso se justifica legalmente ou a sua análise é no sentido dessa impressão de que isso poderia ter um chilling effect, um efeito dissuasório de outras manifestações? Não, esse é mais um dos absurdos. Isso é uma desculpa, que obviamente eles tiveram para poder prender o ex-presidente Bolsonaro, retirá-lo, que ele já estava preso, uma prisão domiciliar, e colocá-lo na Polícia Federal. Isso é uma desculpa. Qualquer argumento hoje é válido para que o Supremo possa fazer aquilo que ele quer.
Então ninguém contém o Supremo. Eu te pergunto, Marcos, onde é que está o sistema de freios e contrapesos? Então, aquela coisa que a gente aprendeu, né, nos bancos universitários, né, do checks and balance, aquela coisa toda que um poder tem obrigatoriamente que controlar o outro, ninguém tem um poder absoluto sobre nada. Onde é que está isso? Quem que controla efetivamente o poder judiciário? O judiciário não. Quem que controla efetivamente o STF? Porque o judiciário tem controle, sim. Existem as corregedorias que são muito atuantes. Eu te pergunto, qual é a corregedoria do STF? Quem controla um abuso, um arbítrio praticado por qualquer um desses ministros? A coisa é tão grave, a coisa é tão assustadora, que eles se manifestam antecipadamente sobre qualquer assunto. O processo nem chegou, nem aconteceu, não existe nenhuma judicialização, e eles já emitem as opiniões. Isso é proibido pela Lei Orgânica da Magistratura. Um juiz não pode se manifestar com relação ao processo e principalmente com aquilo que ainda nem aconteceu. Então, quando se fala, por exemplo, da discussão de anistia, já se manifestaram dizendo que não existe a possibilidade de anistia, porque é isso, porque... Ou seja, eles se manifestam de forma antecipada. O próprio ministro Dilma Mendes já disse que se houver o início de um processo de impeachment contra qualquer ministro, o Supremo vai poder rever essa situação, porque, segundo a opinião dele, não existe motivação nenhuma para que aconteça algum impeachment. Pô, pera! Mas se um poder que tem essa capacidade, que tem essa competência constitucional para poder justamente tentar fazer esse sistema de freios e contrapesos, que é o Senado, que é o poder, que é o Congresso Nacional, o poder legislativo, principalmente através do Senado, se você já está dizendo que o Senado não pode fazer, ou seja, é um poder que assim, é incontrolável. Então isso que para a gente é um absurdo. Então você não tem nenhum tipo de controle sobre o STF. Quem controla o STF? Ninguém controla o STF. Doutor, eu quero seguir para a segurança pública, mas antes disso eu queria, ainda nesse assunto, essa jurisprudência também tem uma questão, bom, melhor dizendo, existe um efeito também da decisão que afeta a jurisprudência, porque, claro, aquilo que é decidido agora para esse caso, eventualmente cria um precedente que pode ser aplicado para outros casos. Na análise do senhor, o quão preocupante é, nesse sentido também, as decisões que, ora, podem ser tidas como politizadas, mas passando em momento da política brasileira, ou os candidatos que, ora, estejam disputando eleições ou não disputando eleições, essa jurisprudência vai ficar e fica em bola de neve para casos futuros, né? Ô Marcos, eu penso justamente o contrário do que você está dizendo. Sabe por quê? Porque eles acabaram com os precedentes. O precedente que havia era que, nesses casos, quando a pessoa não estivesse mais ocupando o cargo público, não estivesse mais no exercício da função pública, não seria competência do Supremo Tribunal Federal, como o presidente, o atual presidente, foi julgado em primeiro grau. É simples assim. Então, se muda um precedente de acordo com aquele que está sendo acusado, de acordo com o indiciado. É assim que está funcionando. Então, acabou a questão do precedente. Isso causa uma preocupação também, porque se eu já tenho uma posição consolidada e não há nada de novo que me faça modificar aquela posição, não aconteceu nada de extraordinário que modifique aquela posição anterior, e isso é o precedente, não existe mais precedente, porque o precedente é de acordo com o freguês. Isso que é preocupante. Então, não posso mais dizer que uma decisão, eu me valer de uma decisão anterior do STF, porque eles vão manter a mesma postura, porque isso é uma inverdade. Isso não acontece mais dessa forma. Sempre aconteceu. Eu me lembro, Marcos, que quando eu estudei para concurso, eu passei no concurso em 89, e assim, a gente fazia aquelas comparações da antiga Constituição de 67 com a emenda número 1 de 69, com a atual Constituição, coisa de estudante, né, que faz concurso, com a Constituição de 88, você via aquelas decisões dos ministros naquela época do Supremo, os olhos da gente até brilhavam. Você podia até não concordar com a decisão, mas eram verdadeiras aulas. Hoje você vê o Supremo Tribunal Federal destruindo princípios básicos do direito penal, como é o próprio princípio da legalidade, aplicando analogia em Malam Parker, fazendo uma série de coisas que são absurdas. Então, quando a gente critica, não é por conta de ministro A, B, C ou D, não é isso. Mas a formação da corte que nós temos hoje, na minha opinião, é a pior formação que já houve do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma corte completamente dominada ideologicamente. Isso é ruim. Então, as pessoas têm que ser julgadas por juízes isentos. Como é que, por exemplo, um Zanini vai julgar o Bolsonaro? Como é que o Zanini agora, né, ao que parece, vai julgar o próprio Moro, que foi o juiz que julgou o atual presidente e que ele era o seu advogado? Então, assim, são coisas absurdas para nós do direito. São coisas que nunca aconteceram, sabe? Então, por isso que, assim, o meio jurídico, quem não é ideologicamente dessa postura, fica assustado, porque isso nunca aconteceu na história.
Então as coisas vão acontecendo e não dá para dizer que isso aqui não é uma ditadura, porque as coisas vão sendo impostas goela abaixo, não é assim que funciona no direito, porque o nosso maior socorro, o nosso recurso é a corte. Então, se a nossa corte maior ela é a algoz, ela é que pratica todas essas ilegalidades, você vai se socorrer a quem? Você vai buscar socorro em quem? Então, é isso que para mim é muito preocupante.